Glória a Deus. Você está animado? Você está entusiasmado? Vou falar isso para a glória de Jesus. 5:30 levantei, estava correndo com os jovens da igreja. Então a pegada é nervosa. Eles não vão deixar o coroa para trás. Eu tenho ensinado aqui que nós não podemos deixar ninguém para trás. E ninguém pode desistir. Uma das coisas que me fez lembrar agora, como é bom essa interação com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os adultos. Isso é família. Isso é o corpo de Cristo. E quando nós estamos no corpo de Cristo, nós temos que olhar para os ensinamentos. Nós temos que olhar para aquilo que deve predominar na nossa vida. E o Espírito Santo colocou no meu coração, a nossa fé precisa brilhar. Nós precisamos dar o resultado daquilo que nós cremos. Não adianta armazenar a teoria, mas não crer, não praticar. Não adianta eu ser um entendido da palavra, mas eu não provo das promessas que a Bíblia fala que Deus tem o sim e o amém para nós. Agora, é claro que nós vamos passar provações. Muitas vezes, quando a gente fala de uma maneira tão forte, tão otimista, representa que nós não temos dificuldade ou problema. Mas a Bíblia fala em Tiago, capítulo 1, bem-aventurado é o homem que passa com alegria as provações. Esse é o resultado. Aí um dos jovens nessa corrida, agora eu posso falar que ele não está aqui, ele falou assim, mas pastor, eu não vejo o senhor triste, eu vejo o senhor sempre cantando, dançando, disposto. E pela idade do senhor, eu falei assim, você vai ver sempre. Sabe por quê? A nossa saúde depende de Deus. Temos que agradecer. A nossa força vem de Deus. A nossa declaração vem de nós para Deus, para trazer à existência aquilo que não existe. E tudo que Deus quer é que a tua fé brilhe. Porque os resultados que nós temos na Bíblia, de homens e mulheres de fé, se você for conhecer a sua história, o que passaram, o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 1, fala claramente que nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunha. E ele estava falando sobre os heróis da fé. Mas corramos, cuidado, porque o pecado tenazmente está sempre nos estreitando. Porque quando ele leva você a descrer daquilo que Deus disse, quando ele leva acidentes de percurso na sua vida, na família, na nossa família, na vida, no trabalho, isso muitas vezes vai retardar, vai ter mais dificuldade para corrigir. É isso que ele quer. E uma das coisas que ele quer, ele não pode ver você irradiar, brilhar, ver você animado, ver você feliz. Agora, pastor, como que eu posso ser feliz pelos problemas que eu enfrento? É nesse momento. É nesse momento que nós temos que ser felizes. É bem-aventurado o que passa. Nós não vamos ficar no deserto e nem vamos ficar na provação. Nós vamos passar. E é aonde você começa a crer. E o texto de 2 Coríntios 4:13 diz assim: com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. Está escrito, crie, por isso eu falei, com esse mesmo espírito de fé, também cremos, e por isso falamos. A fé faz você ir para frente, enxergar alvos e deixar o passado.
Nós temos que correr, sair de uma nuvem de testemunhas que estão nos dando bons exemplos, mas também tem o pecado que quer nos tragar, com mentiras, revertendo os valores dos princípios de Deus, para nós desacreditarmos e concebermos que Deus tem errado conosco. Por quê? Uns prosperam e outros não. Por que um fica enfermo, o outro não? Por que eu sempre estou meio capengando? Não, você tem que ter essa segurança. Só a palavra vai lhe dar a fé que vai brilhar no seu coração. Para você andar para frente, você precisa falar, mas precisa crer. Você precisa crer e você precisa falar. E muitas vezes no exercício, muitas vezes a gente vê que pessoas têm dificuldade de fazer muitos exercícios sincronizados. Mas falar é mais fácil. Então precisa falar. Ah, mas hoje, pastor, meu humor hoje não está para falar nada. Eu, quando acordo, e se porventura alguma sintonia tirou do meu prumo, eu rejeito isso. Porque com alegria as coisas vão fluir com mais facilidade. Mas é questão de personalidade, não. É questão de quem habita em você. Porque a Bíblia fala, Paulo dizendo em Gálatas, o espírito milita contra a carne, e a carne contra o espírito. Eles são opostos entre si. E o outro texto diz, andai no espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então o que vai substituir isso? É a nossa dinâmica de brilhar, de falar da fé. Hoje eu estava falando com um empresário, no telefone, ele falou assim, fala um pouco de Jesus, como você fala, no telefone. Até falei isso para o Daniel. As pessoas são crentes, esse moço é crente de uma outra comunidade. E aí você fala, por quê? Nós estamos com vergonha, porque desde quando Jesus foi para os céus, estão tentando calar a igreja, imunizar com coisas erradas. Eles querem falar da mentira substituindo a verdade. Não, você está imunizado, mas é mentira. E eles querem calar a igreja, calar as verdades de Deus. E hoje, muito mais, que são os dias derradeiros, finais, ele quer anular a minha fé. O diabo gostaria que eu chegasse aqui todas as vezes pregando, ou cumprimentasse as pessoas. Paz do Senhor, minha irmã, tudo bem? Ela fala assim, eu estou passando um problema. Eu falei, eu também estou. Você ora por mim? Então, as pessoas precisam ser motivadas através da nossa fé. E nós que já não somos crianças na fé, nós precisamos trabalhar melhor com a nossa maturação. É onde você começa a falar e a pessoa vai se animar, ela vai ter desejo de fazer o que Paulo declarou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas pastor, eu tenho que me mover dentro do trabalho. Se mova com a graça de Deus. Eu tenho que me mover em casa, se mova pela graça de Deus. Tem hora que, quando eu percebo que eu estou mais apimentado, eu dou um freio. Porque pimenta de um lado, pimenta do outro, só vai dar problema. Agora eu pergunto para você, você pensa porque você é um líder, você não pode ter divergência ou ter um atrito? Você tem. Mas a fé nos dá uma posição muito clara. A fé opera pelo amor. Então, se você tratar as questões com amor, aquele problemão vai se dissolver, aquele probleminha vai se dissolver, aquela ofensa pessoal ou uma palavra mal colocada vai se dissolver e nós vamos caminhar. Precisamos brilhar com a nossa fé. Porque quando você vê os heróis da fé, essa nuvem de testemunha vencedora, a gente lê ali, parece que a gente não está incluído ali. Mas a Bíblia fala, é só pegar o texto, também nós.
E no capítulo 10, mas nos finais, diz assim, que aqueles que venceram, que são nuvem de testemunha, eles não concretizaram, eles não viram a concretização da promessa. E nós vimos, nós temos tudo. Por isso que quando fala, olha, vou perguntar para Davi a experiência que ele teve. Irmãos, o valor da nova aliança em fé é superior à velha. Nós podemos viver num estágio melhor. Agora eu sei que é pressão de todo lado. Por isso que a nossa fé resolve problema. Por isso que a nossa fé sabe vencer circunstâncias. Por isso nós precisamos avançar para que ninguém seja atrevido de roubar aquilo que é seu. Olha, irmãos, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar a tua alegria. Ele quer roubar o meu casamento, ele quer roubar o teu. Ele quer roubar o valor do seu marido, ele quer roubar o valor da sua esposa, ele quer roubar o valor dos seus filhos, ele quer roubar o valor da nossa fé. Ele não quer nos ver brilhar, porque quando você fala e você começa a brilhar, meu irmão, isso, a Bíblia diz que quando você se coloca para abençoar alguém, você que está sendo um propagador da palavra, aquela palavra não é só para aquele que você está falando, mas a convicção e a inspiração nasce do seu coração. Muitas vezes você vai todo dia no espelho, né? Os dentes. Só eu dou um sorriso lá, ver se está tudo certo. Irmãos, as pessoas estão vendo se nós estamos sorrindo nas circunstâncias favoráveis e desfavoráveis. Mas quem que eu estou falando? Principalmente a nossa família mesmo. O nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos. A reação nossa. Quando você chega no seu trabalho, eles estão olhando como que é a sua maneira de se mover. Como que você oscila. Agora você está nos céus, porque as coisas estão boas. Mas 2 horas depois, por um problema que surge, você já vem direto para a superfície do inferno. Porque o problema é quente. Você recebeu uma notícia. Esses dias a pessoa me chamou e falou assim, posso falar um bafão para você? Oh, Jesus. Pode. Ela me contou o problema. Eu falei, não, é pequeno. A fé te dá segurança para você ver a ótica que Deus vê. Porque a ótica que você está vendo o seu problema, a sua dificuldade, pode estar anulando a tua fé. Porque se você ver o seu problema na ótica humana, num plano natural, que as coisas não vão dar certo, vem opiniões alheias, vem pessoas querendo contradizer o que você crê, aí você diz assim, mas você sabe que você tem razão? Mas você sabe o que você deve fazer e não faz. Uma coisa eu aprendi também, e preciso exercitar todo dia, e sempre, é o ABC da fé. Mas Deus não conhece o seu coração, pastor? Conhece. Mas o meu melhor lugar é o meu secreto, ou o meu coração com Deus, e dizer, eu preciso da tua graça. Me revista. E nós temos aprendido que se o maior habita em nós, a fé é abrangente, e você nasceu para brilhar, e você nasceu para declarar isto, meu irmão, não há inferno que vai conseguir te superar, ou vencer você. Mesmo que você passe um dia entroncado, eu não estou dizendo que não vai ter dias difíceis, meses difíceis, mas uma coisa eu posso te dizer, é o mesmo Deus, é a mesma fonte, e a palavra, ela é renovadora. E quando você entende que a sua boca é o instrumento que libera o que está dentro de você, você não vai mais perder para o Satanás. Quando eu entro nesse campo e percebo que eu fui tentado, ou está querendo existir um descuido, o Espírito Santo acendeu a luz, retorna para o padrão. Tentação não significa que você pecou. Coloque a sua fé em ação.
Coloca a sua motivação em ação daquilo que você precisa. Eu não preciso pregar sobre prosperidade em primeiro plano, porque nós não precisamos ganhar o coração das pessoas por causa do bem material, daquilo que a gente quer adquirir aqui. Isso tem que ser depois. Eu tenho que saber que a minha vida é salva mediante a fé. A minha vida é justificada mediante a fé em Cristo Jesus. Eu recebi de graça, e você vai caminhando, aumentando a sua fé, e você vai brilhando, automaticamente vai entrando nas outras áreas da nossa vida, e nós vamos vencer, inclusive a prosperidade, que está pegando na vida dos crentes, dos cristãos, está pegando. Hoje eu vi um dizer assim, que aproveita esse mês com bastante resultado, porque o mês que vem vai ser pior. Porque o anterior, irmãos, está fluindo das palavras mundanas, as coisas plantando que não vai ser bom. Não, vai ser ótimo. Não se desanime nada, se surpreenda com o milagre, o abastecimento, a graça de Deus chegando. Eu só sei o seguinte: se Deus disse que nós devemos provar e ver de como o Senhor é bom, e que a nossa fé se torna suficiente na palavra, que Ele faz existir, Ele faz acontecer, mediante aquilo que nós cremos. Então, irmãos, as palavras negativas devem ficar, as palavras colocadas de uma maneira errada devem ficar do lado de fora. Nós não nos atemorizamos por más notícias. Antes o nosso coração está em Deus, e nele eu confio. Agora, eu não quero ser o único. Como chegar, Elias ficou tão animado do que aconteceu, que ele falou: olha, eu sou o único que fiquei, que não dobrei perante Baal. O profeta, Deus falou para ele: vamos conjecturar, você é bom profeta, você tem sido homem de Deus, mas 7.000 homens não se curvaram também. Não pensa que é só você, Eli, não pense que é só você, nós somos nós, porque o ensinamento ele precisa emanar da tua vida para outra vida. O Espírito Santo vai chamando, vai falando, e quando formamos essa corrente do poder de Deus, você vai descobrindo que algo de especial está brilhando, porque você está praticando a palavra, e a tua boca começa a falar daquilo que está cheio o seu coração. Eu criei, por isso falei. Pastor, mas por que sempre se fala de uma mensagem de fé dentro da confissão? É porque, se não fosse necessário, nós não falaríamos. Se o estágio de todas as igrejas estivessem mantendo o estágio crescente, mas essa é a deficiência do homem. Paulo falou da deficiência da fé. Nós temos que lembrar da fé, ler a Bíblia. Pastor, o senhor leu o Salmo 23? Leio, eu sei de cor. Eu falo desde criança, mas eu leio. O Senhor é o meu pastor. E eu ponho lá: o Senhor é o pastor do Eli Parreira, e nada vai faltar. Quantas vezes eu passei por um momento difícil? Eu passo por águas tranquilas. Quantas vezes li o Salmo dizendo: eu estou debaixo do pavilhão do Senhor. Pode estourar uma guerra contra mim, eu não temerei, eu estou debaixo de proteção. É isso que nós precisamos crer, irmãos. Provérbios 1:33, se alguém me dá ouvido, você tem ouvido, ouviu a palavra, guarda, e começa a falar com a tua boca. Se alguém me der ouvido, habitará seguro comigo, diz o Senhor, e eu o livrarei de todo mal. Irmãos, nós temos que crer que nós estamos blindados por dentro, por fora. Quem só toca em nós é a graça de Deus. A Bíblia diz que o diabo não tem poder de nos tocar, porque nós estamos debaixo de cobertura do sangue.
Mas pastor, aconteceu aqui eu falseei, eu dei uma mentirinha. Você pecou. Pai, eu pequei. Peça perdão, imediatamente ele vai cuidar disso. E procure não mentir mais. E nem aumentar a mentira, nem mudá-la. Sabe por quê? A gente vai conhecendo a transparência do que é o Espírito Santo. E isso vai sendo relevante dentro de nós. Então, fale o que você crê. Nada de bom pode acontecer se você não usar a fé. Olha, eu sei aquela história, o fulano prosperou, o cicrano prosperou. E você? Eu falo para vocês assim, prosperidade na vida das pessoas não é medir o que tem. Primeira coisa que é ausência de necessidade, mas é aquilo que está dentro de você, o que você tem dentro de você é prosperidade. Quando você medita na palavra. Segundo, quando vem o dinheiro, melhor ainda. Quando vem a casa nova, melhor ainda. Quando vem tudo que precisamos para os nossos filhos, melhor ainda. Quantos de nós, puxa vida, tenho um filho, 2, 3, como que eu vou fazer para estudar todo mundo? Pôr na faculdade? Como vou... Irmãos, não se preocupe com isso, basta o seu dia, creia no Senhor, creia, faça o correto e deixa Deus agir, porque quando você está fazendo algo importante para Deus, sempre tem alguém querendo tirar você do plano. Sambalai e Tobias, quando era para reconstruir o muro de Jerusalém, não vai dar certo, vai cair de novo, não vai dar certo, escolheu a pessoa errada. Graças a Deus que Deus escolhe os que não são para confundir os que são. Muitas vezes nós queremos ficar diminuído diante de uma situação da sociedade hoje. Ou da pessoa que fala, é muito falador, ou parece que está sobressaindo e você está sendo anulado, ou talvez você é introvertida, introvertido, ou teve algum complexo em função da sua criação, alguém colocou isso em pauta. Irmãos, você tomou um banho, declare a palavra, nós não somos tímidos não, nós não somos constrangidos porque alguém falou alguma coisa negativa. Da onde você veio, ou da simplicidade, ou da riqueza, não importa onde, o importa é que Deus te escolheu, e Ele colocou o seu nome em você, e a fé nossa tem que brilhar, porque quando você começa a dar substância, como você vai escolher andar, eu quero andar independentemente do que está acontecendo, eu vou andar em alegria, eu vou andar em fé, eu vou andar declarando o que eu preciso, eu vou declarar, pastor, mas faz 2 semanas que eu estou declarando e nada acontece. Aí tem o segredo da perseverança, daqueles que não retrocedem. Quem está na fé não pode retroceder. Quem está na fé não pode retroceder. Se retrocede, a palavra é clara, meu prazer não está nele. Deus quer mulheres e homens, uma igreja que não se cale em relação à palavra, mas que, em primeiro lugar, aprenda a declarar para a tua vida primeiro. A gente precisa socorrer os outros, mas nós precisamos estar com os princípios na ponta da boca, na ponta da língua, e viver. Talvez não conseguimos viver todos, mas aqueles que você vai caminhando, você vai crescendo, você vai percebendo o seu crescimento. É como o emagrecimento, a pessoa que faz regime, está gordinha, eu vou fazer um propósito de 90 dias de mudar a minha alimentação, ela vai ou emagrecer ou vai engordar. Tudo depende da escolha. E você faz um propósito. Agora, e na fé? É a mesma coisa. Andar para frente. Vem uma pessoa que te deu uma pancada, anda para frente. Fica na palavra. Nós aprendemos quando começou o rema aqui, 2010, que todo extremo é beira.
pode cair. Vai no centro. Sabe por quê? Volto a dizer, se você for até o terceiro céu, como Paulo foi, e vier como Paulo também teve, de ser açoitado, quase morto, por amor ao Evangelho, nada o separou do amor de Cristo. A fé o sustentou. Então, muitas vezes, se você estiver no céu, profecias, resultados, colheita, aleluia, eu danço, eu louvo. E quando as coisas não chegar, eu danço, eu louvo. Eu vou crer da mesma forma. Sabe por quê? Esse é o resultado. Agora, quando você começa a decidir que você vai brilhar, a palavra vai predominar. Porque a palavra e a fé é o que nos motiva. Porque na realidade, a dúvida paralisa. A fé motiva o seu coração. Entrou o cenário da descrença, da dúvida, te paralisa. Eu gosto muito dessa ilustração de criança. Eu falo sempre, quando eu posso. É do vagalume. Quem já viu vagalume aí? Eu caçava vagalume para ver, né, quando eu era criança. Então, a cobra começou a perseguir o vagalume. E o vagalume, por 3 dias, ficou estreitado nessa perseguição. Num determinado momento, ela teve que parar para perguntar para ele. Porque a cobra vai hipnotizando. Ela quer paralisar. O vagalume perguntou: senhora cobra, você é da minha cadeia? Eu sou como vagalume da cadeia alimentar sua? Não. Mas por que o senhor está me perseguindo? Ou a senhora está me perseguindo esses 3 dias? Olhou, eu não posso te ver brilhando. Eu não posso te ver brilhando. Quando você começa a crescer na fé, vem obstáculos. Um obstáculo que pode contagiar e atrapalhar é não crer na palavra. Muitas vezes nós somos analíticos. A gente sabe que a pregação é para o intelecto, mas primeiro é para o espírito. Se a gente ficar com a razão, o intelecto, querendo avaliar todas as coisas, você sabe que você pode diminuir a tua fé, e muitas vezes tem pessoas que ficam céticos, não creem em nada, porque nada acontece para ele, porque ele não está crescendo. Então, quando você elimina que o inimigo, número 1, é não crer na palavra, você começou a crescer. Vou crer no que Deus prometeu para a minha vida. Eu vou crer o que Deus prometeu na sua palavra. Eu te aconselho a colocar o seu nome quando você vê uma palavra que está te falando em desafio, palavra que está falando que você é vencedor, palavra que está falando que você é vitorioso, palavra que está dizendo que você entrou na batalha, já venceu, Deus está te protegendo. Coloca o seu nome. Coloca o seu nome. Qualquer texto da palavra é significativo para a minha vida, para você, porque esta palavra, por completo, seja Novo Testamento, quem verá o Senhor? Se você não caminhar na santificação e na fé, você não verá o Senhor. Então, o teu espírito foi salvo, nasceu de novo, mas a sua alma,
Seu corpo é cada dia pela menção da santificação, vivendo, e a palavra, a fé. Pastor, eu estou pregando aquilo que eu também preciso. Eu preciso de estar movimentando meu coração dentro dessa linha. E o Espírito Santo está mostrando para cada tempo da igreja, que se a pessoa muitas vezes deixar de orar, vê se aconteceu já isso com você, ó. Deixa de orar, deixa de ler a Bíblia e deixa de ir na igreja. Qualquer um dessas atitudes já enfraquece. Aliou a segunda, enfraquece mais. A terceira, quando você vê, a pessoa não tem mais nada, não crê em mais nada, não frequenta mais nada, não ouve mais nada, não declara, olha, nada valeu para mim. Irmãos, nós precisamos brilhar com a nossa fé. A nossa fé produz resultado. Você é muito mais vitoriosa, valiosa do que você imagina. Você também é muito mais vitorioso, poderoso do que você imagina. Se o Espírito de Deus habita em nós, o Espírito Santo está em nós, nós podemos fazer o que a Bíblia diz. Eu falo porque eu estou falando aquilo que eu estou crendo. Eu creio naquilo que eu estou falando. Eu não posso ser um papagaio. Eu tenho que crer. Uma pessoa, quando eu estava falando já sobre isso uma vez, falou assim para mim: o senhor não tem problema, pastor. Então o senhor vive rindo, porque o senhor não tem problema. Eu aceito essa palavra maravilhosa. Mas você sabe o que eu gosto? Eu gosto dos probleminha, uma tribulaçãozinha, porque ela lembra a gente da fonte, da onde a gente precisa ir. Porque tem crente que não começou a não ter nenhum probleminha, ele esquece de Deus. Ah, você está na prova, Deus, eu estou aqui, meu Senhor. É a hora, não tem outro jeito, não tem. Espera um pouquinho, tem jeito. O sangue não bateu na canela ainda. Nós aguentamos muito mais. O que Jó fez quando, ao momento que os 10 filhos dele morreram? Ele adorou. O que a mulher de Jó fez para ele? Amaldiçoa o teu Deus e morra. O que ele fez? Ele fez valer a declaração que está lá no meio de Jó. O meu Redentor vive. Meu irmão, nós não podemos... E quando precisa abrir o coração, Senhor, eu falei muita coisa, mas eu não estava vivendo. Eu falei só porque eu ouvi falar. Mas agora os meus olhos estão vendo. A perspectiva é outra. É isso que Deus quer. Que a tua ótica de fé comece a enxergar como Deus enxerga. Porque nesses dias agora... A falácia, a sabedoria do homem, a sabedoria do mundo, ela entra na nossa mente, no coração e quer roubar os nossos valores. E nós estamos acomodados com isso. Por isso que desde o começo precisamos estar resgatando essa motivação da fé, para não ver só brilhar o que brilhou no Velho Testamento de novo. Eu fiquei imaginando assim, você já imaginou? Você estando lá com um desses milagres acontecendo, aqueles leão tudo de boca fechada, fala assim, Daniel. Aí o Daniel fala assim, comigo. Eu venci isso aí tranquilo, foi nada. Não. O próprio rei já reconheceu ele. O Deus dele é poderoso. E Daniel disse, o meu Senhor é poderoso, porque o poder de Deus aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando a gente começa a entender que eu sou mais forte por dentro, e eu me revisto por fora, e isso vai mexendo com o meu espírito, com o meu corpo, com minhas emoções, aí o pêndulo aqui vai começando a pesar mais para o lado do espírito. Aí a coisa muda. A palavra entra. Ela é para o intelecto, mas ela é para o espírito. Então, aconteça o que acontecer, somos mais do que vencedores. Vamos para o finalmente.
E na realidade, tudo se resolve com a nossa fé em ação. Tudo se resolve quando nós estamos prontos para dizer: Deus, eu conto é contigo mesmo. Pode pegar a Bíblia e ver todos os milagres. Se o camarada ou a mulher que está encenada na história, o poder foi dele ou foi dela. O poder é de Deus. O poder opera na fraqueza. Espírito Santo. A excelência é o poder de Deus. Por isso que Paulo diz: nós estamos no mesmo corpo, nós estamos na mesma fé, nós estamos na mesma posição, nós estamos atrás de resultados, performance, resultado. Hoje eu corri com as minhas pernas doendo. Pus um tênis novo. Agora você fala assim: e quando o senhor vai correr de novo? No dia que tiver a corrida, sábado eu vou. Porque quando dói, você tem que continuar. Não pode entregar os pontos. Você tem que ir. E quando nós estamos juntos, eu não sou melhor que vocês e não tem ninguém melhor que o outro. Nós estamos na fé, mas uns estão crescendo, outros estão estagnados, outros estão crescendo e estão dando valor ao poder da palavra. Então a simplicidade da palavra é melhor do que uma grande revelação de teologia que você não vai conseguir agregar resultados na prática. Então, irmãos, como disse Paulo, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. É a minha fé que deve predominar, é a minha fé que deve brilhar. E quando eu penso dessa forma, eu vou dizer para vocês as últimas palavras. A fé, ela é empolgante. Você fica entusiasmado. Eu fico entusiasmado. Eu estou meditando sobre uma série de assuntos da palavra, eu fico entusiasmado. E eu começo para valorizar, para crescer, eu começo a me inserir na história. E se fosse eu? Senhor, então eu posso fazer isso. Eu posso. Aí você pega um texto da palavra que Jesus diz: farão obras maiores. Então a minha fé e a sua, brilhando, essas obras de Deus vão acontecer. Milagres vão acontecer. O resultado comercial vai acontecer. O resultado familiar vai acontecer. Se precisar de eu ceder, eu vou ceder. Quem já cedeu aí no casamento? Eu já cedi, tem que ceder. Se eu puxar a corda, o outro puxou, tem que ceder. Quem viu a viola em caco? Eu já vi. Mas quando Deus fala assim: não, eu te coloquei para ser cabeça, não por cauda. Eu escolhi você para não estar embaixo, estar em cima. É por cabeça. É isso que é a fé. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você está como a sintonia, é como as ondas sonoras. Ela vem. Falei isso para o meu netinho hoje, levando ele para uma escola. Falei assim: você percebeu, ele pôs no ouvido um fone sem fio. Eu falei assim: você conectou? Ele falou: não, eu já aprendi isso. Eu falei: não, você tem que conectar aqui no celular, tal. Eu falei: você ouve com perfeição. Eu falei: Gabriel, você percebeu que você ouve música, ouve a palavra, ouve tanta coisa? Olha como que Deus é. Esse instrumento pode ser usado para o bem ou pode ser usado para o mal. Use ele para o bem. E eu termino aqui dizendo o seguinte: nós temos que estar mais empolgados. Ai, pastor, eu estou com 70 anos, 75. Temos que estar mais empolgados. Ah, eu estou com 80, empolgado. Eu estou com 15, empolgado. Eu estou com 30, estou empolgado. Sou alegre, sou feliz. Os meus filhos vão ver isso. Não importa que a pessoa fale: o pastor é doidão. Eu não faço loucura, mas eu... Agora, e você também não. Agora, também respeitamos a identidade de cada um. Porque a pessoa, muitas vezes, ela não pode.
ou ela nunca praticou, nunca correu, vai correr, vai machucar, vai cair. Então tem que fazer tudo de acordo. Primeiro passo, é igual o nenê. Segundo passo, a palavra é a mesma coisa. A palavra vem pelo ouvir. Depois que você ouve, declarar essa palavra e saber que você brilhando é melhor. Amém? Eu vejo que na simplicidade o poder do Espírito Santo opera mais. Pastor, nós estamos vivendo momentos que eu preciso de resultados na minha vida. Eu quero que você tenha hoje. Resultados de cura. Resultados de saber que você tem um corpo sadio. Eu fui no médico também, o médico falou que eu tinha alguma coisinha. Eu falei assim, eu já disse para o senhor que eu tenho um corpo sadio. O diagnóstico eu vou ter. Mas a minha fé vai gerar o resultado que eu tenho declarado. Eu falei assim, mas como que funciona? Isso é pensamento positivo? Eu falei, não, isso é fé. Mesmo que exista, eu declaro que não. Porque Deus vai fazer desaparecer. A Sueli foi a mesma coisa. Foi fazer um exame, constatou, fica tranquila. Fica tranquila. Nada vai acontecer. Vamos orar? Foi, o médico falou assim, tem nada, está resolvido. Eu falei assim, vai dissolver. Nós temos que crer no poder de Deus, irmãos. No poder da palavra. O que vai me ajudar, o que vai te ajudar é a palavra. Funciona desde o dinheiro até ressuscitar mortos. Você já pensou? Alencar, está um defunto aqui, a gente põe a mão e ele levanta? Metade da igreja sai correndo. É igual teve um período de carnaval no Rio de Janeiro. Acabou aquele trovão, muitos anos atrás, um trovão, chuva para todo lado, e acabou a luz. E estava tendo uma vigília. E a igreja era numa rua que o pessoal que saía, passava por lá, fantasiado e tudo mais. E coincidiu de um grupo de carnavalesco, estava fantasiado de diabo, de aquelas coisas e tal. Os caras se esconderam na igreja, ficaram no vitrô. Quando olhou assim, puseram a vela, teve gente que vazou, porque viu a cara do diabo ali. Mas isso é verdade. A pessoa muitas vezes, irmãos, o diabo não é nada. Resistir ao diabo, o que ele faz? Resistir ao diabo, ele fugirá, ele foge. Sabe por quê? Ele olha você, jovem, espírito inabalável. Ele vê o Eli, 65, espírito inabalável. Ele vê meu pai Abraão, espírito inabalável. Ele vê uma mulher de 90 anos, ele vê o espírito, a carcaça está envelhecida, mas o que está por dentro é indestrutível, é poderoso, porque o Espírito Santo habita aqui.